Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. No caso aqui, bom dia, que estamos gravando durante o dia. Estou aqui com a Luana Viana, que ela é doutoranda em comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora e também membro, né, Luana, do grupo de pesquisa Laboratório de Mídia Digital também da Universidade Federal de Juiz de Fora e também membro do Conjor, né, da onde surge essa iniciativa que é o que trem é esse, né? Que a gente tenta aqui explicar um pouquinho sobre os conceitos que tem a ver com as nossas pesquisas que a gente desenvolve, né, ao longo da nossa passagem pelo Conjor e também em outros grupos de pesquisa e conceitos que acabam, de vez em quando a gente acaba esbarrando aí pela comunicação e é interessante a gente saber um pouco mais, né, Luana? Eu vou tomar um pouco de intimidade, até porque eu chamo a Luana de Lu. Então, Lu, fique à vontade também para dar uma palavrinha de início. Bom dia, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. É sempre bom a gente falar das nossas pesquisas e popularizar também termos que a gente usa muito, né? É legal a gente ter esse espaço para explicar um pouquinho o que a gente pesquisa e com o que a gente dedica tantas horas, né, do nosso dia. Obrigada de novo pelo convite, pela oportunidade. Não, a gente que fica extremamente agradecido. Então, Lu, a gente, assim, acho que a questão que muitas pessoas, né, falam assim, você já ouviu áudio binaural? A pessoa, nossa, o que que é isso? E a gente fala assim, áudio em 3D. Aí a pessoa, o vídeo da barbeareira no YouTube, né, que é bastante famoso, mas afinal, que trem é esse? O que que é o áudio binaural? Tá, vamos começar primeiro. Qual que é a ideia, né? Qual que seria a ideia de um áudio binaural? Como você falou, ele é conhecido como áudio 3D. E a ideia dele é simular é, a captação de sons pelo ouvido humano. O que significa isso? É fazer com que eu escute determinado áudio e que eu tenha realmente a sensação de estar naquele ambiente em que o som é gravado. Então, por exemplo, se a gente estivesse numa mina de carvão, se eu estivesse ouvindo um áudio binaural gravado numa mina, reproduzindo uma mina de carvão, a ideia seria que eu estivesse realmente ali no meio daquele ambiente, ouvindo atrás de mim a extração, né, do mineral, do minério, na minha frente os carrinhos da mina passando, do meu lado esquerdo um riacho ou uma água passando, gotas pingando. A ideia é fazer com que você realmente sinta que você está naquele ambiente através da reprodução do som. Então, Uhum. quando a gente fala em áudio binaural, a ideia é justamente essa, né? Criar uma sensação muito parecida com a sensação real. O que eu acho que é importante só lembrar é que para a gente conseguir ter essa sensação, o áudio binaural, o áudio 3D, ele tem que ser reproduzido através de fones de ouvidos. Então não adianta a gente reproduzir um áudio binaural numa caixinha convencional, e aí então o efeito dele não vai ter sentido nenhum. A gente precisa dos fones para simular esse áudio. E aí, quando a gente fala, então, assim, né, em áudio 3D, o que seria, então, esse 3D? A ideia dele é que a gente perceba o som nas três dimensões, que são a frequência, distância. Então, assim, se um som Uhum. está perto ou está longe de mim, em qual direção esse som corre? Então, ele vem da minha esquerda para a minha direita, é como se fosse eu tenho a sensação de ter alguma coisa passando por mim, e a intensidade, né? Se é uma intensidade alta ou uma intensidade baixa. Então, essas são as três dimensões do áudio: distância, direção e a intensidade. E agora, falando assim, tecnicamente, como é que funciona esse áudio binaural? Quando a gente fala binaural, está falando de dois, né? São dois, bi. Então, a gente tem o som ele vem em uma frequência em um ouvido e uma frequência diferente num outro ouvido. Por isso que eu preciso dos fones. Certo. Essas frequências elas têm que ser diferentes uma da outra e inferiores a 1000 Hz.
E aí, o que acontece? O nosso cérebro, ele consegue perceber como se fosse um terceiro som, não a da direita e não da esquerda. Ele percebe, na verdade, um terceiro que não existe, mas que é a frequência é a diferença dos dois sons. Então, assim, Certo. e quando ele consegue identificar essa terceira frequência, é isso que a gente chama do áudio binaural, e é o que faz com que a gente consiga diferenciar o distanciamento, intensidade e a direção. Então, só para eu entender, então esse áudio binaural, esse áudio em 3D, ele não vem de uma maneira em que eu entenda as coisas só de um lado ou do outro, é de uma percepção em 360, certo? Em que esse áudio, mesmo que eu esteja consumindo ele apenas por fone de ouvido, eu tenho essa sensação que ele está me permeando, né? Na verdade, em 360, ele pode vir da frente, de trás, da diagonal, seria praticamente isso, certo? Isso, a sensação é exatamente essa, que ele vem de qualquer sentido. E aí é por isso também que quando a gente escuta um áudio binaural, a recomendação é que a gente feche os olhos. Então a gente com os olhos fechados, a gente consegue imaginar e sentir melhor o caminho que esse som percorre. Certo. Nossa, eu tô pensando nas múltiplas possibilidades que isso permite, né? E, Lu, como é que é essa questão da gravação? Você sabe me dizer? Como é um microfone próprio? As pessoas conseguem simular isso em programas? Como é que você sabe me dizer? Então, na verdade, tem até uma curiosidade nisso. Se você pesquisar aí da internet ou em qualquer outra plataforma sobre áudio, sobre um áudio 3D, né, com outras dimensões, a gente vai encontrar muitos áudios em 8D. E aí eu fiquei assim, gente, qual que é a diferença de um áudio 3D para um áudio 8D? E aí nessa pesquisa, eu descobri que o áudio 8D, ele é gravado, um áudio normal, ele é gravado normalmente, e ele é transformado em outras dimensões através de um software de edição. Uhum. O áudio 3D, não, ele é gravado em 3D. Então, na verdade, o efeito deles vão ser muito parecidos quando a gente está ouvindo, mas o processo é diferente. O áudio 3D ele já é gravado 3D. E para isso, a gente precisa sim de um microfone específico. Ele é um microfone que tem que ser importado, não conheço fabricante brasileiro. Então, ele é um microfone de difícil acesso para a gente. Uhum. Existem formas, né, como eu disse, através de software, de você conseguir manipular isso, mas ele fica um pouco diferente do que quando ele realmente já é gravado com essa finalidade. E é verdade que esse microfone ele se assemelha a uma cabeça humana, né? Eu ouvi dizer que eles tentam simular a cabeça, né? Como que fosse uma pessoa ouvindo esses sons na hora de gravar. Ele, na verdade, a gente tem vários modelos, né, de microfones 3D, com gravação em 3D. Mas a mais famosa ela simula, na verdade, o que interessa para esse microfone é simular o ouvido. Porque aí os microfones eles são colocados dentro desse protótipo de ouvido, né? Você vê mesmo na ponta do microfone 2 ouvidos, porque a ideia é que ele simule aqui o nosso ouvido e como que o som ecoa dentro dele. Então, assim, ele precisa criar as mesmas barreiras que o nosso ouvido tem até chegar no ponto do microfone de gravação, para ele conseguir realmente se assemelhar o mais possível aos ouvidos humanos e reproduzir essa sensação. Nossa, muito legal. E agora, Lu, existe uma diferença entre áudio binaural, né, e áudio imersivo, que inclusive é o que você pesquisa, né, no seu doutorado. Tem como você falar um pouquinho da sua pesquisa e depois falar da diferença? Sim, na verdade, só para eu explicar um pouquinho melhor. O áudio binaural, ele é um tipo de áudio imersivo, tá? Ele não é uma coisa diferente. A gente tem um áudio imersivo e dentro das categorias de áudio imersivo, a gente tem o áudio binaural, é um recurso para ele.
Então, assim, o que eu pesquiso no doutorado? A ideia é justamente identificar quais são as estratégias narrativas que vão potencializar o consumo imersivo de um áudio, de um podcast. O que significa isso? O que a gente pode construir dentro de uma história, quais recursos a gente pode usar para fazer com que o ouvinte se sinta dentro daquela história, né, que é contada, que é narrada. Então, assim, aí a gente tem duas coisas ainda. Existem tecnologias que vão contribuir para essa sensação imersiva, que é justamente o áudio binaural. Ele é da parte das tecnologias. E a gente tem as partes narrativas que vão contribuir para essa sensação. Então, na minha pesquisa, eu olho justamente para as partes narrativas. O que tem que ter dentro de uma história, como que essa história tem que ser contada para proporcionar uma sensação de imersividade para o ouvinte. E aí, eu só queria fazer também um parênteses, porque quando a gente fala de áudio, a gente tem o áudio, na verdade, ele já é um formato imersivo por essência. Independente de se ele é 3D ou não, o áudio ele já tem essa capacidade de fazer a gente transportar para outros lugares, né? Então, se você escuta uma matéria gravada no meio de uma rua, ou quando você ouve um barulho da praia, então, meditação usa muito isso, né? Coloca sons ambientes, você fecha os olhos e você consegue transportar para aqueles lugares. Então, o áudio ele já tem essa característica de imersividade, ele já tem por essência isso. E aí a gente consegue desenvolver ainda outras coisas, como as tecnologias, como o áudio binaural, mas também as estratégias narrativas que vão potencializar ainda mais essa sensação de imersividade para o ouvinte. Nossa, imagino que deve ser uma pesquisa também muito difícil de ser feita, né? Porque da mesma maneira que o áudio ele abre múltiplas possibilidades, né? Igual você está dizendo, de imersão, também existe múltiplas possibilidades de você tentar estudá-lo, né? De diferentes metodologias, de diferentes formas. Então, acredito que seja um trabalho muito difícil também, né, Lu? Assim, o desafio, ele é grande, mas, e a minha pesquisa, eu optei por não trabalhar com não é uma pesquisa de recepção, tá? Então, assim, eu não faço grupos focais, eu não faço entrevista com as pessoas, não vou atrás da opinião dessas pessoas. A ideia é justamente olhar para o conteúdo, para aquilo ali, para a produção, e tentar identificar nessas produções o que pode ser caracterizada como uma estratégia imersiva. Então, é muito assim, mais a relação direta com o objeto do que com a sensação de outras pessoas. Legal. E, Lu, agora, você tem algum texto, alguma referência que você já produziu, seja em relação, então, a áudio binaural e também áudio imersivo, que você possa indicar? Eu publiquei um artigo agora recentemente na revista EJM, que é Estudos em Jornalismo e Mídia, da Federal de Santa Catarina. Foi um dossiê sobre os 100 anos do rádio. E eu publiquei um artigo lá que chama Áudio Imersivo em Podcasts, o recurso binaural na construção de narrativas ficcionais. Esse é um desses trabalhos. Inclusive, existe um desafio muito grande hoje de usar o binaural na construção de produtos jornalísticos. Então, esse artigo ele foca muito nas produções ficcionais, né? Que é muito mais fácil de você manipular ali. E no jornalismo você não pode manipular a realidade nem os acontecimentos. Então, é uma lacuna que a gente tem hoje ainda, são estudos de áudio binaural aplicados ao radiojornalismo. Eu acho que merecem certa atenção. E um outro artigo que eu trabalhei mais genericamente sobre o áudio imersivo, que foi um artigo publicado pelos anais da Intercom do ano passado, de 2020, que eu apresentei um pedacinho da minha tese, um capítulo da minha tese lá, que foca muito mais nessas estratégias narrativas de áudio imersivo. O artigo chama O Áudio Pensado para um Radiojornalismo
Desculpa, o áudio pensado para um jornalismo imersivo em podcasts narrativos. E ele está nos anais por enquanto, ainda não saiu em revista. Ah, então tá ótimo. Nossa, eu acho que assim, você explicou de uma maneira tão fácil que eu acho que as pessoas vão sair após escutar, né, esse nosso papo e já vão sair procurando as possibilidades, né, aonde pode encontrar o áudio binaural, né? Assim, eu entendi que independente ele é um áudio imersivo, né? Mas ele é só uma das possibilidades e que existe tantas outras aí a serem exploradas. Eu como sou um fã de games eletrônicos, né? Inclusive também já fiz uma produção sobre áudio binaural em jogos de celular, um jogo chamado A Blind Legend, e quando eu fiz isso lá em 2018, era algo muito. Você havia poucas fontes, né? E agora a gente, nas nossas pesquisas, cada vez mais referências, mais pesquisas sobre áudio binaural, áudio imersivo. Então, acho que a gente ainda vai ver essa área crescer muito, né, Lu? Eu acho que tá só começando, assim, explorar ela na questão da academia, né? Porque o áudio binaural, ele não é uma coisa nova, ele é uma coisa já antiga, mas principalmente agora com a popularização dos podcasts, eu acho que esse olhar para o áudio binaural e para o áudio imersivo, ele vai acontecer mais frequentemente nos congressos, nos encontros. Eu acho que é um terreno promissor aí para as pesquisas. Ah, que bom. Então, Lu, eu quero agradecer muito a sua participação, tá? É muito bom a gente rever os colegas e amigos, né, do grupo de pesquisa, inclusive em meio a toda a pandemia, e que a gente continua fazendo essas pesquisas com objetos que a gente ama, porque eu acredito que você ama o podcast, ama áudio imersivo e essas estratégias. Então, que fique também um convite às pessoas explorarem essa área. Fica à vontade para dar uma palavrinha também. Eu acho que assim, a gente tem muitas possibilidades, né, para serem exploradas, assim, principalmente com áudio. E agora, como eu falei, com essa questão da popularização do podcast, muitas formas narrativas aí têm reencontrado espaço, né? Algumas coisas não são novas, algumas coisas já vêm do rádio tradicional, mas muitas coisas também estão começando a aparecer agora diferente para o podcast. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter um olhar, porque problema de pesquisa não falta, existe. Agora é a gente conseguir encontrar ali algumas brechas, algumas coisas e investigar a fundo. Eu acho que é uma coisa bastante, como eu disse, um terreno bastante promissor. E queria aproveitar para agradecer de novo a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha pesquisa. Muito obrigado, Lu.